Olá, aqui é o Marcos Beck e na dica de hoje eu vou falar sobre como começar o seu projeto de quadrinhos. Você quer fazer uma história em quadrinho? Por onde começar? Bom, a primeira dica que eu vou dar, é óbvio, é baixar o meu e-book, Como Criar uma História em Quadrinho. O link está disponível aqui na descrição, é gratuito. Mas antes de você ir lá baixar o e-book gratuito, eu vou falar um pouquinho sobre por onde começar. O primeiro passo para criar uma história em quadrinho é ter a história, a ideia da história, o argumento. Afinal de contas, criar uma história em quadrinho nada mais é do que contar uma história. Então você precisa ter a história. E aí fica uma dica importante. Antes de começar a desenhar as páginas, escrever roteiro, desenvolver os personagens, valide a sua ideia com alguém. Converse com algumas pessoas e exponha a sua ideia e veja se as pessoas teriam interesse em ler uma história sobre aquilo que você está querendo contar. E agora que você tem essa ideia validada, talvez você tenha feito alguns ajustes aí baseado no feedback das pessoas que você apresentou a sua ideia, chegou a hora de desenvolver os personagens. Aí você começa desenvolvendo os seus personagens principais ou os seus vilões, aí a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Mas o importante é que você gaste um bom tempo desenvolvendo os seus personagens. Desenvolvendo a personalidade deles, desenvolvendo a aparência deles, conhecendo o seu personagem como se fosse um amigo seu. Essa é uma dica importante. Conheça o seu personagem, saiba quem ele é de verdade. Aí você vai saber como ele vai reagir em diversas situações diferentes. Outra dica importantíssima sobre criação de personagens é que você pode baseá-los em pessoas que você conheça. Assim fica muito mais fácil saber como o seu personagem vai reagir em situações diversas. Basta pensar como aquela pessoa que você conhece reagiria. Agora você tem os personagens, você tem uma ideia validada da sua história, chegou a hora de começar a transformar isso tudo em um roteiro de quadrinhos. E aí existem diversas formas diferentes de fazer esse tipo de roteiro. No e-book Como Criar uma História em Quadrinho, eu listo alguns tipos de roteiro que você pode utilizar. Dá uma olhadinha lá que você vai aprender como fazer. Mas para dar um resumo geral, você tem algumas opções, como escrever uma ideia geral de cada página, escrever detalhes de cada página. Você pode já desenhar o roteiro em forma de layout de página, para você já definir a narrativa visual que você quer para cada página. No caso de você fazer o roteiro escrito, por exemplo, você vai ter que fazer esse layout de qualquer jeito. Então, às vezes é interessante, eu costumo usar isso muito, fazer direto o roteiro já com a narrativa visual, já com os layouts da página. Agora que você já tem ideia, roteiro, personagens, tudo prontinho, chegou finalmente a hora de desenhar as páginas. E é somente nesse momento que você vai começar a desenhar suas páginas. Você tem todo um processo anterior muito grande, muito longo, que você tem que fazer antes de começar a desenhar. Não é simplesmente desenhar o que vem na sua cabeça e ver o que acontece. O mais importante é você passar por esse processo desde o começo e fazer todo esse planejamento, pensar na ideia, pensar nos personagens, escrever os roteiros. Aí sim você pode começar a sentar e desenhar com segurança a sua história em quadrinho, já sabendo como ela começa, como ela termina, o que vai acontecer no meio. Isso é muito importante para a qualidade da sua história. Lembre-se, criar uma história em quadrinho nada mais é do que contar uma história. E essa é a dica de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você acha que mais alguém está querendo começar a história em quadrinho agora, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Muito obrigado e até a próxima.